Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Por Minhas Mamas, um espaço destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias, um espaço onde a gente vai falar de vida, porque sim, existe muita vida depois do diagnóstico de câncer de mama. Uma vida atravessada por transformações, desafios, medos, recomeços e também por novas possibilidades. Nessa temporada a gente está falando de vários temas que atravessam essa jornada, e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que costuma gerar muitas dúvidas, medos, angústias: mutações genéticas relacionadas ao câncer de mama, e especificamente mutação BRCA. Quando a gente fala de mutação BRCA, a primeira coisa que vem na mente de uma mulher é o medo de estar mutada, o medo de algo que vai além daquilo que ela pode controlar. E por isso que a gente recebe essa informação muitas vezes trazendo um peso na jornada de como vai ser esse caminho de ser mutada. Talvez venha um peso para o coração dessas mulheres de que o caso dela vai ser pior por estar mutada. E daí vem muitas perguntas nesse cenário. Será que ter uma mutação significa que eu vou ter um câncer? Se eu tive câncer e descobri uma mutação, meus filhos também vão ter? Preciso tirar as mamas preventivamente? Isso muda meu tratamento? Homens também podem ter? E para isso, para nos auxiliar a responder essas perguntas nessa conversa, temos dois convidados muito especiais: o Leandro Jonathan, que é médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, membro fundador do Clube da Mama, com quem eu tenho a alegria de compartilhar, e que vai nos ajudar a traduzir esse universo da genética de uma forma mais clara e acessível, e a Evelyn Scarelli, que é vice-presidente da Oncoguia, Associação de Defesa dos Pacientes com Câncer. Tem atuação de parcerias estratégicas e voluntariado com conhecimento especializado em comunicação e marketing no terceiro setor. Ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 23 anos, é autora do blog Slens Cor-de-Rosa e Minha Vida Pós-Câncer, e uma das primeiras pacientes a falar abertamente sobre a mutação do gene BRCA. Ela é brasileira autora do estudo Magenta, que é uma pesquisa multinacional com pacientes avaliando a consciência, percepção e necessidades não atendidas em testes genéticos e aconselhamento em pacientes com câncer de mama. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui, principalmente para falar sobre esse tema, acho que não tinha como ter Uma pessoas mesa mais de peso. gabaritadas. Uhum. E para a gente começar, Evelyn, como que a sua história começou? Ela começou pelo câncer ou pela mutação? Eu posso começar agradecendo? Claro. Que eu acompanho vocês na rede social, sempre tive vontade de estar aqui e hoje eu estou aqui não só com vocês, mas com alguém que deixou a minha jornada muito mais leve também nas redes sociais, que é o Dr. Leandro. Então estou literalmente muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade. E na minha história, o câncer chegou primeiro. Então, eu tinha 23 anos quando eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. Eu sou do interior, sou de Atibaia, fui criada na zona rural, nasci na Uhum. zona rural. E lá em Atibaia a gente não tinha nenhum caso com 23 anos, então meu apelido ficou unicórnio. Fui a unicórnio da Uhum. cidade. E o que aconteceu foi que eu não tinha nenhum histórico familiar na época. Então, né, pensar em 2011, quando veio o diagnóstico, a gente ainda não tinha tanto acesso à Uhum. oncogenética, né? E depois, em 2015, a minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer também. A gente já estava em São Paulo com outro oncologista. E aí ligou um sinalzinho de alerta no oncologista, falou: "Vamos olhar para essa parte hereditária?". Então minha mãe Uhum. foi testar primeiro, na frente, ela testou positivo para BRCA2, eu fui testada, positivo para BRCA2 também, meu irmão também é BRCA2, e aí começou toda a nossa jornada oncológica em família. Tá. E você entendia o que que isso significava naquele começo? A gente está falando aí de 11 anos atrás, quando você fez o diagnóstico da Uhum. mutação, né. Claro, você já falou que estava assistida por um oncologista que pensou nisso e Uhum. um outro olhar, um outro acesso médico ali naquele momento. Mas para você, quando a notícia do teste da sua mãe chegou e veio aquela probabilidade do seu teste vir positivo, o que que efetivamente significou para você o "sou mutada BRCA"? Posso só aproveitar o gancho da pergunta da Pri e Claro. puxar até um pouquinho antes, assim, antes disso você tinha alguma noção dessa possibilidade pela sua idade ou Não, de não? forma nenhuma, imagina, acho que Uhum. da mesma forma como a notícia do câncer foi uma surpresa, Uhum. a mutação quando eu recebi o diagnóstico foi no boom da Angelina Jolie. Uhum. Então a gente tinha e a gente ainda tem uma questão cultural muito forte que acaba reforçando esse estigma. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico da mutação foi completamente torto, porque eu fiz pelo plano de saúde, então consegui acesso por conta da história da minha mãe, do meu tipo de Uhum. câncer, do meu diagnóstico cedo. Era muito caro na época, então foi a única porta que foi aberta e tudo bem, mas a parte negativa disso tudo é que só tinha um profissional aqui em São Paulo que era o responsável por fazer o laudo, fazer Uhum. o pedido.
e não é o cara que tá com você no dia a dia, né? É o Uhum. cara que tá ali só para fazer essa função de passar, de encaminhar o teste. E a forma como ele me contou foi muito difícil, porque e a gente ainda vê hoje em dia mulheres que recebem o diagnóstico da mutação de uma forma muito mais complexa do que o próprio diagnóstico de câncer em si. Eu lembro que ele perguntou: "Você tem planos de casar?" Estava namorando na época. "Tenho, claro, tenho planos." Que bom que ele quer saber de mim, né? Eu falei: Você "Então." estava com 28 anos na É. época, é isso? E aí ele falou: "Então, é porque é o seguinte, se você omitir essa informação do seu futuro marido, ele pode anular o casamento e ele tem esse direito, que você está manchando a herança genética dele." Nossa. E aí foi esse impacto que eu tive de voltar Uhum. para casa e pensar: "Puxa, acho que eu tenho algo ruim", né. Então foi com o passar do tempo, com os médicos que cuidam de mim no dia a dia, que eles falaram: "Não, vamos virar essas chaves, não Uhum. é bem assim, vamos trocar esse medo da informação por uma informação mesmo que te Uhum. deixa minimamente empoderada sobre sua jornada daqui para frente." Então foi eu até falo que foi mais difícil para mim ouvir da mutação do que do câncer em Eu ia si. perguntar isso agora, o que que foi Uhum. mais difícil para você? O diagnóstico ou a mutação num primeiro momento, né? É, a mutação me deixou mais nessa sensação de limbo, sabe? Como se que é o que eu vivo hoje, a minha realidade hoje é, eu tenho alta medicamentosa, mas eu não tenho alta médica, né? Eu tenho um Uhum. oncologista que me olha a cada 6 meses e fala: "Ok, temos mais 6 meses, tá tudo bem, volta e a gente conversa." Ou não: "Evelyn, isso aqui tá meio estranho, a gente vai precisar investigar." Então, até chegar nesse patamar hoje de mais respiro e mais sossego em relação à própria mutação, acho que foi um longo caminho mesmo de muita conversa e com uma rede de apoio muito fortalecida para me fazer virar a chave mesmo da mutação. Uhum. E como que foi? Até trazendo essa gancho já da rede de apoio, uma rede de apoio que também estava doente nesse momento, né, que foi no momento que sua mãe teve um diagnóstico Foi, de câncer. foi. Então como foi isso para sua família e para você? Foi intenso. A gente intercalava bastante né, o tratamento em si. Então, eu operava, minha mãe cuidava de mim, eu me recuperava, ela operava, eu cuidava dela, aí ela ficava bem, eu operava, ela cuidava de mim, a gente foi revezando. Uhum. Mas acho que tem uma coisa muito especial, da minha mãe ter descoberto a mutação no início da jornada dela, que foi diferente da minha, Uhum. né. Então tem a Uhum. Evelyn de 23 anos que passou por quimioterapia, por radioterapia, por retirada da mama, né, por uma série de processos de hormonioterapia, e teve a Célia que descobriu ser mutada, né, assim, acabou de saber que tinha câncer, descobriu a mutação e pôde fazer escolhas sobre a jornada dela. Eu Uhum. não tive essa opção, eu tive que ir fazendo o que era o adequado para Para aquele aquele momento. protocolo, né. Mas a minha mãe não: "Dona Célia, você pode fazer radioterapia ou você pode retirar as 2 mamas", né, e aí foi uma decisão mais compartilhada, menos Uhum. paternalista, assim. E que bom que a ciência chegou com a mutação nesse ponto, né, no diagnóstico da mutação, para que ela pudesse ter uma vida, mais adequada para o que cabia dentro do emocional dela, sabendo que tinha câncer. E eu acho que quando a gente fala de mutação, por mais que não faça sentido nenhum esse lugar da mutação com culpa, mas eu acho que no coração da paciente, dessa mãe, da tua mãe, vem a culpa de como que isso veio parar na minha família e eu ainda passei tudo isso para os meus filhos, né? Eu acho que é muito difícil. Eu não sei se em algum momento ela abriu isso para você ou se é Sim. algo que está no coração dela e se você pode dividir esse pedacinho dessa dor, né? Que é uma dor da família, né? Como que isso veio parar aqui? Como que eu não soube disso? E daí vai muito pro encontro da fala mal pontuada e inadequada da pessoa que te deu o diagnóstico, de culpabilizar essa mãe por levar adiante essa mutação que ela nem sabia. No teu caso ali, você estava sabendo naquele momento, mas ele já jogou aquela culpa, até talvez minando num primeiro momento o sonho de maternar, enfim. Então, É. se você puder trazer, assim, em palavras, como que você viu sua mãe lidar com isso e como que você linkou isso com o que o médico te disse, assim? A jornada com a minha mãe foi uma das mais bonitas da minha vida, assim. Minha mãe, até o último dia de vida dela, foi repleto de exemplos para eu conseguir seguir com a minha vida, assim. Então, eu lembro de uma conversa que eu ouvi quando a gente estava na cirurgia, no médico cirurgião plástico que ia fazer a retirada da minha mama. E ela muito tímida conversando com ele na sala e eu me trocando, e eu ouvi ela falando assim: "Doutor, eu já amamentei, eu já tive a minha vida, eu posso doar meus mamilos para ela?" Uhum. Assim. E ele, enquanto ele explicava que não era possível fazer isso, assim, eu ficava pensando no papel da entrega da maternidade, sabe, Uhum. assim, até o final eu quero estar aqui pelo meu Quero filho, eu doar. quero Uhum. cuidar do meu filho, eu quero que ele viva a melhor experiência que ele puder viver, assim.
Eu entendo que a experiência foi um pouco traumática da forma de ouvir como eu era mutada, mas eu entendo que o sistema também faz com que os profissionais tenham que dar esses recados, né. Uhum, Ele uhum, só não às vezes não está muito empático o suficiente para dar esse recado da melhor forma possível, mas eu entendo que o cenário hoje também é complexo eu sou de uhum, uma geração de pacientes mutadas que a orientação era: "Não fale a respeito disso". uhum, Assim, primeira coisa que o oncologista falou: "Ninguém precisa saber, seguro-saúde, trabalho, que uhum, empregador vai querer contratar alguém que pode ficar doente a qualquer momento". Então existe um cenário um pouco mais denso em relação à uhum, mutação genética. Mas ao mesmo tempo, se ninguém começasse a falar a respeito disso, ia ser muito complexo também, a gente ia continuar nesse cenário. Então acho que isso uhum, também me encorajou a falar abertamente pelo cenário confortável que eu convivo hoje, de trabalhar numa ONG que é sobre câncer, que uhum, olha para paciente mutada. Então, ao mesmo tempo que eu fui passando pelos desafios da mutação, eu fui sendo muito acolhida pelo poder da minha mãe, pelo materno da minha mãe, pelo feminino da minha mãe. Pelo exemplo da minha mãe de fazer as escolhas dela, de tirar as 2 mamas, depois os ovários, até da partida dela, que não foi relacionada ao câncer, minha mãe partiu de um AVC hemorrágico, deixou o café quentinho dela do lado da cama, então também me ensinou a ter menos, eh, intensidade no câncer, no medo do uhum, câncer, uhum. sendo que a gente fica preso nesse universo, né, doutor, e a vida tá aí acontecendo e a gente pode ir embora de qualquer outra forma, então acho que a minha mãe costurou com a história dela, acho que toda a teia que me fortalece A tua cura. para estar aqui hoje conversando Uhum. sobre isso também. E é bonito você Sim. trazer isso, né, da forma como antigamente, né, desse contexto, quando você recebeu o diagnóstico da mutação, que era um contexto que não fala, mas que ao mesmo tempo você trouxe, né? Eu fiz o meu teste na época em que a Angelina Jolie tinha feito Sim, dela. E o poder do que ela fez expondo, né, mostra pra gente nitidamente, a gente tem publicação médica avaliando quanto a gente conseguiu ter muito mais acesso aos testes sim, depois a gente até chama de efeito Angelina Jolie, sim, né, pelo que ela fez. E a mesma coisa que você faz agora, de uma maneira corajosa, expondo isso para possibilitar isso para outras mulheres, né? Então, na verdade, você usa isso de uma maneira muito bonita, né? Para empoderar outras mulheres de ter informação, que é o que a gente tenta fazer aqui como ONG, como podcast, porque a gente sabe que isso realmente faz muita diferença. E, Leandro, ouvindo a Evelyn e já, né, trazendo tudo dessa percepção do quanto a palavra genética às vezes pode soar assustadora num contexto, principalmente quando você não tem muita informação. Então a gente vai começar bem do começo agora para traduzir isso para os pacientes que estão ouvindo. O que é o gene BRCA e o que seria ter uma mutação no gene BRCA? Sim. Primeiramente, também gostaria muito de agradecer Priscila, Tamise, pelo convite e dizer que a honra é minha, Evelyn, de estar aqui dividindo essa mesa, essa discussão com você. Eu acho que eu vou aprender muito mais do que qualquer ensinamento no dia de hoje. E eu acho que aqui é muito importante a gente ir do conceito básico mesmo, né? Eu entendo o, o nosso material genético, se pudéssemos fazer uma analogia, é como se fosse um grande livro de receitas, né? Dentro desse livro de receitas, nós temos várias receitas, né? E que vão levar à produção de diversos ali produtos, informações que vão gerar produtos, né? Então, o nosso código genético é um livro. Dentro desse livro, receitas. Essas receitas são os genes, né? O gene BRCA1 vai levar à produção de um produto específico, o gene BRCA2 tem uma outra função específica. Numa receita, você pode alterar ali uma frase e aquela frase não vai ter nenhuma repercussão para o produto. Imagina de uma receita de um bolo. Se ao invés de você escrever colocar 100 ml de leite, você escrever colocar uma xícara de leite, o bolo vai ser produzido da mesma forma, né? Mas se você, ao invés de você dizer assim, colocar uma xícara de leite, colocar uma xícara de sal, o Hum, bolo possivelmente vai deixar de ser bolo ou mesmo palatável, né? Uhum, Traduzindo isso para o que nós falamos, o nosso teste, nosso DNA,
Nós temos o nosso código genético como um livro, nós temos os nossos genes como a receita, e dentro da receita nós temos as informações que são as variantes. Nós podemos ter variações ali que não impactam em nada, né, no produto final, que são variantes benignas, mesmo sendo numa receita muito importante, como o BRCA, por exemplo. Você pode ter uma variante ali que é uma variante benigna, que não tem impacto nenhum. A receita do BRCA continua funcionando da mesma forma. Mas você pode ter uma variante ali, que é uma variante que vai, entre aspas, ser deletéria para aquela receita, e aquela receita deixa de ter o papel que ela teria antes. Essas são as variantes patogênicas, provavelmente patogênicas, o que nós chamamos popularmente de mutação, né, no gene, e aqui nós estamos falando no BRCA1, no BRCA2. Então, Tamise, resumindo, o BRCA1 e o BRCA2 são algumas das receitas que estão dentro desse nosso livro do código genético, que elas trazem informações muito importantes. Quais são essas informações? Proteção, né, o BRCA1 e o BRCA2, eles são, ah, agentes que fazem reparo, que fazem a proteção do nosso material genético. Quando a gente tem um defeito nesse BRCA1 e no BRCA2 variantes, e o BRCA1 e o BRCA2 não está funcionando adequadamente, isso pode levar a uma propensão, uma predisposição ao desenvolvimento de algum tumor, de algum câncer, porque essa receita deixou de ser funcional. Tá, e puxando o gancho que acho que você já trouxe essa divisão BRCA1, BRCA2, que até agora a gente estava falando de uma maneira um pouco mais genérica, então fala pra gente um pouquinho disso, né? A gente fala mutação BRCA, mas a gente sabe que são 2 genes, BRCA1 e BRCA2. Existe alguma diferença entre eles? Sim, então vamos usando mantendo a analogia, o BRCA1 e o BRCA2 são genes diferentes, ou seja, são receitas diferentes. Eles têm localizações diferentes, os nossos cromossomos, eles estão em locais diferentes. E nessa via de reparo, né, que eles atuam ajudando a reparar qualquer dano que o nosso DNA sofre, o nosso DNA sofre danos diariamente, eles entram numa mesma via, mas em posições diferentes. Então, eles têm funções semelhantes, mas eles não são iguais. Então, localizações diferentes, atuam na via em momentos, em posições diferentes, fazendo esse reparo do nosso DNA toda vez que ele sofre uma lesão. E com isso, quando eles estão, né, numa forma de tem uma alteração que a gente fala deletéria, uma mutação, uma variante patogênica, eles podem ter riscos semelhantes, mas podem ter riscos divergentes também. E ainda dentro dessas diferenças e tentando linkar, né, lógico que a gente sabe da individualidade, mas aí para mostrar o quanto a ciência vai puxando o nosso pé em termos de perspectiva, né, eles não são tão comuns na mesma idade, eles vão trazer riscos diferentes para a idade do diagnóstico. Então, qual é a fase mais comum de a gente fazer diagnóstico no BRCA1, no BRCA2, quais tumores estão envolvidos. E é claro que aqui, né, é um momento de informação para mulheres e pacientes, mas é bem, bem importante, né, que a gente traga alguns detalhes. De maneira resumida, o que a gente espera do BRCA1 para as pacientes e o que a gente espera para o BRCA2 e que a gente vai ver que às vezes não é o que a gente encontra na prática. Exato, exato. Então, assim, o BRCA1, né, essa predisposição, esse risco, é muito importante a gente frisar essa palavra, é uma predisposição, é um risco, não é uma certeza, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com câncer de mama em pacientes do sexo feminino, e câncer de ovário também em pacientes do sexo feminino. Tem um risco menor para câncer de pâncreas, câncer de próstata também nessa população. O BRCA2, ele tem esses mesmos riscos, mas, por exemplo, o risco do BRCA2 para câncer de ovário, ele é menor em comparação com o BRCA1. Já o risco do BRCA2 para câncer de próstata e câncer de pâncreas já é maior do que o BRCA1. Então, a gente tem um espectro semelhante, mas como você mesmo disse, com riscos diferentes e, às vezes, idade de incidência também um pouco diferentes. Só, Evelyn, acho que puxando uma pergunta para você, depois eu vou voltar com uma outra pergunta para o Leandro nesse sentido, mas você trouxe no começo que você não tinha nenhum caso na sua família e que depois a sua mãe foi fazer um diagnóstico de câncer de mama, foi sua mãe Isso. também? Aham. Depois, assim, né, tendo essa informação, olhando para trás no histórico familiar, tinha algum Tinha, outro? Tinha? tinha. Tá. É que a gente tem uma ideia muito errada de que
o BRCA, ele tá linkado só com a mulher, né? Sim, Então, eu sim. ignorei completamente o histórico do meu Do avô, seu que é o avô portador da materno. mutação, né? Então, o meu avô faleceu de um câncer no pâncreas e ele teve um câncer Uhum. de próstata muito jovem. Uhum. E os irmãos do meu avô também todos com câncer. Então, imagina, vou pensar na minha mãe, vou pensar na minha avó, vou Uhum. pensar nas minhas tias, mas não vou pensar no meu avô, né? Então, foi um dos aprendizados que eu tive nesse decorrer de jornada aí com a mutação genética, foi para olhar para a questão do fator masculino também. Uhum. Então, puxando a A pergunta para o pergunta. Leandro, justamente, Leandro, até para a gente deixar isso, porque a gente vê isso com muita frequência, na verdade, quando a gente questiona, né? E, claro, eu tenho o viés, né? Como mastologista, né? A gente tem o viés de já ter esse entendimento de abordar um pouquinho mais amplo ali a história familiar, mas é muito comum quando a gente pergunta para as pacientes. Eu sou ginecologista também de formação, então às vezes eu faço, né, uma consulta de rotina com uma mulher que vem ali para uma rotina ginecológica, digamos. E quando a gente vai perguntar sobre histórico familiar, não tenho nenhum caso de câncer de mama na família da minha mãe. Eu falo, não, calma. Primeiro que a gente precisa ampliar não só câncer de mama, olhar para outros casos de câncer e família do pai também, né? Do lado paterno, a gente vê isso com muita frequência. Então, Leandro, fala pra gente um pouquinho dessa questão familiar, assim, já tentando entender, né? Toda paciente deve fazer um teste genético, tem situações que a gente vai acender um sinal de alerta, e o quão importante é o histórico familiar quando a gente faz essa avaliação. Isso. Acho que o primeiro ponto é quando a gente fala do histórico familiar, a gente precisa olhar para os dois lados, para a linhagem materna e paterna. Porque se você perguntar, tem histórico de câncer de mama na sua família, a paciente pode dizer não, mas o pai teve um câncer de próstata, o tio paterno teve um câncer de próstata e o avô paterno teve um câncer de próstata. E isso pode ser um histórico com uma suspeita de uma mutação, de uma variante patogênica no BRCA2, né? Então, a história familiar precisa ser ampla. Quando a gente fala o que as linhas de recomendação orientam, a gente deve olhar a linhagem materna, paterna, preferencialmente 3 gerações. Porque às vezes você olha também só na geração do pai ou da mãe, não tem nenhum caso, mas você chega na geração do avô, da avó, dos tios, avós, você vai ver casos ali. Então, precisa ser uma avaliação ampla, isso é importante. E também olhar o histórico de outros tumores. Às vezes não tem histórico de câncer de próstata, mas tem 2 tios com câncer de pâncreas. Isso é altamente suspeito também, tá? Mesmo na ausência de um caso de câncer de mama ou ovário. O outro ponto da pergunta que é muito relevante é: os estudos mostram que os pacientes que fazem o diagnóstico, né, de serem portadores dessas variantes nos genes BRCA1, BRCA2 e outros genes também, em até 50% dos casos, isso pode acontecer num contexto de ausência de histórico na família, tá? Então, até 50%, isso vai variar de estudo para estudo, de variante, de gene que você analisa, mas 30% a 50% dos casos na ausência de um histórico na família. E esse é um argumento que muitas sociedades utiliza para discutir. Será que o histórico na família deve ser o critério mandatório para a indicação de um teste? Porque muitas vezes, se você se guiar somente pelo histórico na família, você vai perder 30% a 50% dos casos que poderiam ter o diagnóstico da mutação e ter muito benefício com as medidas de redução do risco. Pode falar. Não, e a gente traz sobre isso, né? Porque então a gente sabe mesmo num contexto de saúde privada, já há uma tendência em outros países, né? Que não é muito a nossa realidade ainda, infelizmente, mas de testar todo mundo. Né? Justamente por esse dado que você acabou de trazer. Mas a gente sabe que esse acesso não é uma realidade, mas é algo que a gente tem lutado, porque hoje a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho da advocacy, da informação às pacientes e do impacto que a gente saber essa mutação tem, que vai além do saber a informação da mutação e efeito Angelina Jolie, que é tirar a fazer cirurgia redutora de risco, a retirada das mamas. Porque a gente sabe que hoje essas mutações já implicam em tratamentos, em terapias que têm impacto na chance de vida, de aumentar a chance de viver, traduzindo os dados de estudos para as pacientes. Então, como é esse acesso, e para você como um especialista, um oncogeneticista, né, que a gente sabe que a tua formação é oncologista, mas que você tem uma formação linda dentro da genética mesmo, como é a dor de muitas vezes ver a limitação do acesso disso também? Isso é bem importante, né? Porque muitos pacientes, mesmo com os critérios muito bem estabelecidos para testagem, muitas vezes eles não têm acesso ao teste genético, né? Nem via seguro-saúde, né? A gente está falando de um modelo de saúde privada. Então, essa é uma limitação.
E aí vem muito essa discussão, né, Priscila, como você disse, da testagem universal, né? Porque por tudo isso que a gente disse, muitas vezes os critérios vão limitar a identificação dos pacientes. E com benefício terapêutico, com benefício de redução de risco para o indivíduo, e talvez um dos grandes benefícios que nós falamos muito pouco ainda é o benefício da testagem dos familiares Sim. assintomáticos, né? Uhum. Onde a gente consegue fazer prevenção, redução do risco de forma efetiva. Então, isso é importante. Mas aí você perguntou essa questão da testagem, né? Há uma dor dos pacientes não terem acesso ao teste. Essa é uma dor nossa. Mas nem tudo se resolve somente testando. Uhum. Isso é um Uhum. ponto bem importante, né? Então, acho que talvez a gente vai falar um pouco disso na evolução da conversa, mas testar é essencial, mas a sequência, o que o paciente vai ter condição e acesso para fazer com essa informação também é tão essencial quanto. Porque muitas vezes ficar com esse teste na mão e não ter acesso a nada, Uhum. não tem prótese para reconstrução, não tem acesso à medicação, não vai ter acesso à testagem de familiares, esse teste vira na mão uma dor, né? Exato, E não exato. um E não benefício, tem né? aconselhamento, né? Não É. tem Exato. conversa, não tem diálogo, não tem. Porque Informação. para o paciente mutado, ele tem muitos desafios no decorrer da jornada dele, e uma das principais é o que eu faço com essa informação. Uhum. Como é que eu, que acabei de cair nesse cenário, vou me sentir fortalecido o suficiente para entender minimamente o que eu tenho, para Uhum. conseguir conversar com minha irmã, com uma tia, com uma Uhum. prima, Exato. né? Porque a gente se torna a porta-voz dessa notícia, e num Uhum. cenário onde a gente tem culturalmente um Brasil do quem procura acha, né? Assim, né? Você tá indo a cada 6 meses porque você é hipocondríaca, tá caçando doença. Então, a gente ainda tem uma barreira cultural, muitas vezes dentro do nosso próprio cenário familiar, para Uhum. conseguir lidar com essas questões todas, né? Então, o teste por si só, eu brinquei esses dias com a Lu sobre isso, assim, é como se estivesse me dando um bilhete para entrar num parque e eu não posso entrar em nenhum brinquedo, Uhum. né? Eu tô ali, eu sei o que eu tenho, mas eu não posso, né? Não posso também usufruir de A muitas coisas infraestrutura. relacionadas à relação do teste em si, né? Isso é um cenário muito dolorido também para a Muito. mulher. E acho que até puxando o gancho do que você trouxe, né? Lá no começo, a forma como você recebeu o diagnóstico da mutação mostra pra gente o quão importante é o aconselhamento genético. Talvez se você tivesse recebido a informação de outra maneira, né, você teria, né, lá naquele momento passado por uma dor que talvez não fosse tão intensa, né? Não querendo falar que seria mais fácil, mas assim, talvez fosse uma forma que te ajudaria a lidar com isso também, né? A gente sabe que o aconselhamento genético, ele entra, acho que com um papel talvez até mais importante do que o teste em si, né? Muito paciente, às vezes, vai fazer o exame e nem sabe, é um exame de sangue, vamos ali fazer, né? Uhum. Sem nem entender o que de fato a gente está buscando, enfim. Leandro, quer trazer um pouquinho do papel, da importância do Sim. aconselhamento genético, aproveitando? Sim, eu acho que eu já falei um pouco disso, mas isso precisa ficar muito claro aqui, né? Que com certeza a gente tem muitos pacientes ouvindo. Então, assim, a gente está falando muito aqui BRCA1, BRCA2, mutação. Então, qual a importância do aconselhamento genético? Porque quando você faz um teste genético, você recebe um resultado, nós podemos ter ali a detecção de variantes benignas e variantes de significado incerto no BRCA1 e no BRCA2. E isso não é uma mutação genética. Nós temos também variantes benignas nesses genes BRCA1 e BRCA2 e variantes de significado incerto. E nós já sabemos por dados da literatura que variantes de significado incerto, em 80 a 90% dos casos, essas variantes vão ser reclassificadas como benignas, elas não têm impacto. Então, o paciente ele não pode se assustar, porque às vezes ele ouve um episódio como esse, já pega um resultado de uma variante incerta no BRCA, ele já pensa que, né, que é o que nós estamos falando aqui, e não é. Né? Uhum. Então, o que nós estamos discutindo aqui são as variantes patogênicas. E quem faz isso? O aconselhamento genético. É Uhum. um aconselhamento que vai ajudar na interpretação daquele laudo, o que é relevante para o paciente, o que é relevante para a família, e o aconselhamento genético que vai dizer o que Ser precisa feito ser depois. feito depois, né? Que eu acho que é o mais É o importante, mais né? importante. Assim, empoderar o paciente e ajudar a guiá-lo Sim. daqui para frente. O que a gente vai fazer? Não é uma informação solta. E acho que isso, né, que você trouxe dessa cultura do quem procura acha é muito comum. Tem muita paciente que às vezes fica, ai, mas por que eu vou fazer o teste, né? Eu vou descobrir, por que eu vou mexer com isso? E, assim, o grande ponto que eu acho que a gente tem que tentar letrar as pessoas é que é uma informação que existe.
a gente só não tá sabendo que ela tá Uhum. ali, ela já tá Isso. ali, Exato. né. O teste genético dá acesso a essa informação que a gente tem algo para ser feito depois e guiar a paciente no que vai ser feito a partir disso, né. E por isso que a gente quis abrir para falar especificamente desse tema, né, Sim. e aí acho que a gente pode agora puxar um pouquinho o gancho, talvez, Evelyn, você pode trazer o seu papel, dentro do Oncoguia e no Advocacy. A gente teve, né, recentemente, aprovado isso, e a gente sabe, né, que a gente tem umas limitações de quando realmente isso vai entrar na prática, mas de acesso à testagem de mutação BRCA1 e 2 pelo Sistema Único de Saúde. Quer trazer um pouquinho o papel que vocês tiveram nesse sentido, o seu papel no Advocacy, e depois acho que, Leandro, você pode trazer um pouco na prática o que a gente espera disso agora. Você sabe que a gente estava conversando lá dentro, né, doutora, antes da gente sentar aqui, dessa importância da gente, dentro do Oncoguia, conversar com o paciente já diagnosticado. Uhum, E existem muitas questões no nosso dia a dia com uma paciente mutada que elas vão além do consultório médico, né? E eu tenho uma fala muito privilegiada, eu sou fortalecida e instrumentalizada por pessoas muito doces que explicam a diferença dos 250 ml de alguma coisa para uma xícara de alguma coisa. Isso uhum, muda completamente o cenário, uhum, né, doutor? Uhum. E a gente institucionalmente tem esse papel de retribuir o que eu recebo para a sociedade como um todo. Então, o nosso forte está muito em instrumentalizar essa mulher mutada para que ela se sinta minimamente fortalecida para ter essa decisão compartilhada, porque o uhum, médico é muita informação que chega, uhum, retirada das mamas, dos ovários ou das trompas, né? E o sonho da maternidade. A gente uhum, e faz muita diferença quando a gente é olhado como um ser biográfico além do biológico. uhum, Então, tem uma mulher hoje, que sou eu, com 38 anos, que a gente está decidindo agora qual é o melhor momento, se vai as trompas primeiro, se deixa os ovários. E tudo isso é muito ajustável conforme os sonhos que eu tenho. uhum, Isso é um privilégio. uhum, Então, poder retribuir isso para a sociedade, transformando esse tipo de informação numa informação letrada e acessível, e muito além disso, que ela possa ser útil na vida de alguém, porque informação de qualidade a gente tem aos montes hoje, uhum, mas que seja útil na jornada dela, que era outra coisa que a gente estava falando também, de não burnoutar essa mulher, porque ela aham, está caindo num cenário de câncer, depois um cenário de mutação, e aí ela tem que decidir várias outras coisas enquanto ela uhum, está passando por várias outras. Também é um acesso muito inteiro de informação que também cansa, uhum, né? Então, poder fazer parte disso nesse movimento institucional, com um grupo de apoio para mulheres multadas, a gente tem um grupo grande no WhatsApp só com mulheres multadas para BRCA, onde a gente traz essa informação mais letrada, tem folheto informativo, o nosso comitê científico falou, Evelyn, vamos fazer um folhetinho. Eu falei, vocês têm que pensar que é o primeiro da América Latina, então eu fiz um folheto de 38 páginas, um folhetinho. Mas pensando nessa mulher que vai sair do consultório e ela vai ter muitas dúvidas, uhum, né? Além do que ela conversou com o médico. Então, é muito bonito poder ressignificar minha própria história enquanto a gente instrumentaliza muitas outras. Então, eh, eu consigo enxergar o BRCA de uma forma completamente diferente. Aí, quando a gente pensa em acesso a políticas públicas, isso torna ainda mais bonito, né? uhum, A gente sabe que isso precisa começar de alguma forma, né? Tem uhum. muita coisa em políticas públicas para o BRCA que a gente precisa Sim. ajustar, né? Para que seja minimamente justo com quem vai passar por essa notícia lá na frente. Mas a gente conseguir dar esse início, ele faz toda a diferença para que a gente consiga falar sobre isso um pouco Uhum, mais, né? Exato. Acho, esse ponto é bem importante. E que a Evelyn disse, entender que tem uma biologia, né? Tem ali a variante no BRCA, no BRCA1, no BRCA2, mas o aconselhamento é aquele momento de você olhar a pessoa, a uhum, mulher, o homem que é portador Sim. e alinhar as preferências daquele uhum, indivíduo. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, eu já ouvi, não, mas a gente já sabe o que tem que fazer, tem que tirar as mamas, tem que tirar os ovários, tem que fazer mas calma, não, uhum, nem dependendo da preferência daquela paciente, você tem outras discussões com aquela uhum, paciente. O guideline nos respalda se aquela paciente quiser discutir rastreamento de alto risco em uhum, comparação com cirurgia redutora de risco. uhum, A gente já tem estudo, inclusive estudos globais, e esse estudo está aberto no Brasil, dentro de um protocolo clínico, buscando avaliar a segurança oncológica de você fazer somente a salpingectomia e retardar um pouco a oforectomia.
isso onde nós vamos ter a oportunidade de discutir com a paciente, no aconselhamento genético. E não é uma receita. Aqui não é uma receita de Uhum, bolo. Aham. uhum. Aqui precisa ser alinhado com as preferências, com os valores, com o plano de vida daquela Com o mulher, momento Planejamento daquele de vida, familiar. indivíduo, né? sabe? Porque, e um grande ponto entra, né? Acho que isso que você trouxe, da questão da vigilância ativa, ao invés Uhum. de repente, decidir por uma cirurgia redutora de risco, às vezes, naquele momento, para aquela mulher, faz Faz mais sentido uma sentido. vigilância ativa, que dali a alguns anos pode ser que ela também. Então, de Perfeito. sempre manter essa conversa no sentido que, né, uma decisão tomada por um rumo não significa que dali a pouco a gente possa mudar para decidir esse momento ideal. Que a gente tem as recomendações, né, que a gente sempre tenta se guiar pelos estudos, e por mais que os estudos tragam dados para a gente que são importantes e que é o que acaba guiando muito do que a gente faz, a gente tem que levar em consideração também o contexto de cada pessoa para tomar essa decisão, porque por mais que a gente tenha, né, talvez retirar as mamas seja melhor nessa faixa etária, retirar os ovários nessa faixa etária, mas calma lá, né? Quais são os planos? Essa mulher, por exemplo, já teve filhos, ela tem desejo de ter filhos, ela quer amamentar, existe essa Isso. possibilidade. Então, essas conversas têm que entrar na decisão também, né? Perfeito, exatamente. A gente não define nada para a paciente, a gente vai Hum, discutir com ela, né? uhum, E vai discutir de uma forma madura, de uma forma uhum. baseada em evidências, os riscos, os Informando. benefícios, informando. Mas a gente tem que cada vez mais colocar a mulher, e a mulher, eu digo a mulher, o homem, o paciente, no local de decisão. Porque no Uhum, final de contas é ele com ele mesmo, é ela uhum, com ela mesma. Então a gente vai ter que dar muita informação para uhum, que nós possamos juntos, né, apoiá-los naquela decisão, mas não é uma decisão médica, né? uhum, Não é uma decisão de um livro, de um consenso de especialistas. Ali tem uma pessoa e ela precisa participar. E aí eu reforço, o papel do aconselhamento é isso. E muitas vezes o oncogeneticista, e que pode ser geneticista de formação, oncologista, mastologista, com essa formação, ele vai ter condição de discutir isso, né? uhum, Coisas que às vezes numa consulta de oncologia clínica, às vezes você nem tem tempo para discutir, porque você tem que falar do uhum, tratamento, dos uhum, exames, do segmento, da toxicidade. Então você precisa de um tempo dedicado para o aconselhamento genético. Eu acho que ele é essencial. E quando a gente fala de tempo dedicado, é uma das práticas clínicas do meu consultório, acaba sendo muito forte a parte de consultas redutoras de risco, um planejamento para a gente realmente trazer para essa mulher uma, acho que é muito a rotina da Tamise também, outros colegas mastologistas, de trazer para o consultório um rastreio de alto risco dessa mulher que talvez tenha uma história familiar, mas também tentar trazer mudança de estilo de vida e tudo. E é Perfeito, muito comum nessa perfeito. consulta a paciente chegar lá e falar, doutora, mas e eu posso testar? Então, eu quero tentar puxar a testagem genética para um lugar de fora do diagnóstico, que eu acho que também é uma realidade nossa. Uma coisa é a Uhum. paciente estar dentro do diagnóstico, que acaba, que apesar das limitações e tudo, a gente já tem uma tendência de olhar como uma testagem universal no contexto de pacientes Uhum. diagnosticadas, se fosse possível testar todas. A gente sabe que hoje tem os critérios, tudo, mas que se fosse possível, todo oncologista gostaria de poder testar todas as suas pacientes diagnosticadas. Mas a Uhum. gente tem um lugar onde são pacientes, talvez tenham uma história robusta, tem uma história que a mãe já veio a falecer, que já não tem mais possibilidade de testar esse membro da família que teve o diagnóstico, que é sempre o cenário ideal, é importante a gente dizer Uhum. isso, né? Toda vez que a gente tem uma história rica na família, a gente precisa tentar testar quem teve o diagnóstico e não ir para um lugar de testagem de uma pessoa que não passou pelo diagnóstico. Mas às vezes é isso que a gente tem. Então, eu tenho vários cenários que chegam nesse denominador comum, de uma paciente que chega no meu consultório falando: eu tenho uma história familiar importante e eu tô vindo aqui para fazer prevenção. Eu quero fazer um acompanhamento de alto risco, quero fazer prevenção. Posso testar? E daí vem vários cenários. Primeiro, que é sempre tentar direcionar para esse familiar que já teve diagnóstico. O segundo, que é muitas vezes, quando esse familiar não tem, tentar explicar para essa paciente que até a testagem pode ser possível num contexto privado, mas tentar explicar que às vezes o resultado a gente vai ficar com uma batata quente na mão, eu falo para a É. paciente, que é uma informação de uma variante incerta, você está preparada para a Isso. gente ter um resultado que talvez não vai nos levar a lugar nenhum? Você está preparada a ficar com um resultado que ninguém sabe o que significa na mão? Que a maior probabilidade é que ele signifique que ele não é nada, que está tudo bem, mas que só o tempo que vai nos dizer, você está preparada emocionalmente para carregar esse papel com você? Porque no final das Isso. contas vira um papel, né? Isso.
E muitas vezes eu tenho pacientes que têm familiar que teve o diagnóstico, que ainda é vivo, mas ela fala: "Minha mãe não tá preparada para eu voltar nesse assunto com ela, ela não quer falar, então se for para alguém testar, eu testar mesmo, deixa minha mãe quieta lá". Uhum. Então acho que são tantas camadas dessa testagem num cenário fora do diagnóstico, no teu papel de especialista, onde você vê que a gente pode ir caminhando com isso, e eu acho que no final das contas você vai dizer que o conversar e a informação é o que leva, mas como você chega nesse lugar de informar de maneira clara e acolhedora, quando que a gente deve caminhar diante disso? É, acho que você já perguntou respondendo, né, brilhantemente, Então me Priscila. perdoa por isso. Imagina, imagina, é esse o objetivo. Mas assim, por exemplo, quando a gente está falando da testagem na paciente com câncer, muitas vezes, e o mundo tem alavancado muito essa discussão, né, que a gente não vai conseguir fazer aconselhamento pré-teste, aquele aconselhamento antes do teste para todos os pacientes, porque muitas vezes você tá ali já, precisa programar a cirurgia, o oncologista precisa programar o tratamento, você não tem aconselhador, você não tem oncogeneticista para todo mundo. Então, muitas vezes a gente pensa, testar, tem até estudos falando isso, testa primeiro e faz o aconselhamento pós-teste, testar, aconselhar depois. Mas na paciente assintomática, bem nesse contexto, eu acho que o aconselhamento pré-testes, enquanto você estava falando, foi passando um filme na minha cabeça. Uhum. Eu vejo ele como essencial, porque Concordo com você. tem muitas armadilhas aqui, né? Você citou uma que é muito importante. Esses painéis hoje a gente pode ter detecção de variantes incertas em até 50% dos casos. Mas o mais importante é você, às vezes, pode também achar uma variante patogênica e que não tem nenhuma relação com aquele caso. O paciente veio buscar uma coisa, uma informação, achou outra completamente diferente, que vai trazer uma carga de exames, de estresse, de ansiedade para ela, que possivelmente não tenha nenhum benefício. Então aqui o aconselhamento pré-teste é muito importante porque a gente vai delinear bem o histórico daquela família, delinear a pergunta que a gente quer responder com aquele teste genético e preparar aquela família, aquela paciente para as possíveis respostas. Esse é o segredo do pré-teste. Eu já falo para ela, ó, tudo que pode vir. Então, aí eu percebo que nesse cenário testar pode começar a fazer sentido, mas essa paciente tem que estar muito bem preparada antes. Não é incomum a paciente olhar pra gente e pensar: "Ah, não, então deixa quieto", né. Às vezes é Às vezes, assim. depois de uma boa conversa, ela entende que não é o momento É. ou que ela não Uhum. tem a indicação para aquele cenário Ou específico. não tem uma estrutura emocional para um lugar onde não há tanta evidência de que tem um papel, né, Isso. que nós não estamos falando de um lugar onde a gente E foge da informação e também, aí né. acho que aproveitando um pouquinho, né, hoje a gente tem tido mais acesso à informação e talvez isso de uma maneira um pouco mais difundida, e a gente tem 2 cenários acho, né, acho que tem pessoas que às vezes, têm muito medo e às vezes é uma coisa que bloqueia e às vezes seria até interessante que fizesse o teste e não quer fazer, mas às vezes a gente tem o extremo oposto de algumas pessoas que às vezes não têm um histórico familiar, enfim, isso claro, não isenta a possibilidade de um câncer, mas é uma pessoa que não teria uma indicação de uma testagem genética, mas a gente tem alguns testes, que são vendidos no mercado, enfim, que podem ser feitos inclusive sem pedido médico. Uhum. Só fala pra gente um pouquinho se isso teria algum papel nessa testagem que a gente está falando especificamente aqui, se serviria para essa avaliação. Isso. Acho que sendo bem direto, os testes, né, que nós chamamos de DTCs, são os testes diretos para o consumidor, que o consumidor Uhum, pode comprar sem pedido médico, pode adquirir em alguns países até mesmo no supermercado. Eles têm algumas metodologias bem diferentes. Muitas vezes eles estão buscando ali uma metodologia para avaliar alterações genéticas mais relacionadas com ancestralidade e que podem, às vezes, em alguns casos, fazer diagnóstico de mutações, de variantes patogênicas genéticas, mas eles não são validados para isso. Então, se você tem, o resumo é, se você tem um paciente que você precisa fazer uma investigação genética, mesmo que ele já tenha feito um DTC, um teste direto para o consumidor negativo, você vai precisar repetir. E se você tem algum achado suspeito nesse teste que ele adquiriu no mercado ou por conta própria, o recomendado é que você valide isso num teste com uma metodologia adequada, porque eles uhum. não estão completamente validados por N questões de metodologia. Ótimo. E agora acho que indo um pouquinho para o cenário, né, do
que fazer quando a gente tem essa informação? Acho que a gente destrinchou bastante, né, o quanto essa informação é uma informação que de fato vai trazer para a gente luz no cenário de como iremos acompanhar, mas vamos ser mais práticos agora, né? Se a gente tem uma mulher com uma mutação BRCA2, o que que a gente pode fazer ativamente para ajudá-la? Evelyn, se você quiser trazer um pouco da sua experiência, né, que acho que você já trouxe ali o gancho do quanto foi diferente na jornada do tratamento da sua mãe, ter recebido essa Uhum. informação desde o início e o quanto você olhou para trás e falou, nossa, podia talvez ter seguido de outra forma. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência nesse sentido. Eu estava aqui refletindo enquanto eu ouvia vocês conversando, né? Da diferença que a gente consegue ver da paciente oncológica que descobre uma Uhum, mutação e da mulher que tem históricos uhum, muito presentes e que descobre uma mutação. uhum. São dois cenários de abordagem Diferentes. completamente diferentes, porque o nosso é uma resposta, Uhum, né? Assim, não, eu desconheço uma mulher que tenha passado pela experiência do câncer sem ter se questionado do porquê comigo. uhum, Por que que isso aconteceu comigo? E eu vou estar mentindo se eu falar que eu não pensei. Então, hoje eu tenho uma resposta. Por que que eu tive câncer de mama com 23 anos? Porque eu tenho uma mutação hereditária, uhum, né? Então, eu tenho essa resposta. E isso também me deixa mais amadurecida nas minhas condutas. Então, eu sei o que eu preciso fazer para o câncer não voltar, para eu não viver a experiência de uma nova quimioterapia. uhum, E eu tenho a consciência de que aquela menina de 23 anos não é mais essa mulher de hoje. Eu tenho um filho de 5 anos, uhum, que é a razão da minha vida, que também é outra história linda em relação à minha construção dessa coxa de retalhos com BRCA, porque ele é fruto de uma fertilização in vitro e a gente também teve que fazer escolhas pensando na mutação genética. Por isso que é denso o cenário de uma mulher que uhum, tem que fazer essas escolhas e eu não quero estar no centro da conversa, né? Eu quero que a mutação esteja no centro e eu esteja ao lado de todo mundo tomando essa decisão da melhor forma possível. Então tem essa menina que viu a diferença do tratamento da mãe, e tem essa pessoa que acompanha através do Oncoguia a realidade de mulheres com câncer de ovário metastático que se beneficiam de novas drogas por conta da mutação genética. Eu sou perdidamente apaixonada pela ciência, perdidamente apaixonada uhum, pelo trabalho de vocês, assim, porque é um nível de confiança tão grande de eu saber e dormir sossegada. Quando o Bento tiver seus 18 anos e for passar pela testagem, vocês vão ter estudado tanto para fazer com que o cenário seja diferente do que foi para mim. Então, ao mesmo tempo, eu descanso na ciência, sabe? É fácil, a eu negocio mais tempo com o que eu tenho de mais sagrado, que é o meu feminino. uhum, Na prática é isso. uhum, Então, para ter mais tempo, eu negocio minha mama, eu negocio os meus ovários. Então, eu entrego o que a sociedade enxerga como mais feminino numa mulher para que eu tenha mais tempo e mais tempo de qualidade. Eu preciso escolher a uhum, respeito disso. E não é uma conversa fácil. Não é com vocês que estão lidando comigo no dia a dia, no uhum, consultório, e não é comigo de frente para o espelho, enquanto eu olho as minhas 300 cicatrizes no corpo e falando, não, eu fiz a melhor decisão, eu tomei a melhor decisão. Com base no si, né, doutor? Porque pode ser que tenha e pode ser que não tenha. E eu escolho não ter, eu escolho passar pela experiência de não viver o que eu vivi no passado, ou não viver o que eu vejo na realidade prática do oncoguia de muitas mulheres. Que às vezes não tiveram a opção de escolher. Que às vezes não tiveram essa opção de escolha, mas ao mesmo tempo eu descanso em vocês, assim, eu descanso na ciência, sabendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que a ciência tem de resposta para hoje, e acho que isso faz toda a diferença também, não só nessa conversa, uhum, né? Pelo menos na minha experiência como uma mulher mutada e paciente oncológica, porque o cenário muda completamente de uma mulher que não teve câncer, né? uhum, As decisões sobre retirar a mama são muito mais dolorosas, porque ela não passou por nada, ela tem que, né, assim, ela tem que decidir se ela quer tirar algo que para ela nunca foi estudado, né? Nunca foi uhum, palpável, na É, verdade, né? Um com problema que base não é no IC, palpável, porque ela não também viveu com base no aquilo. IC. É. Então, eu não sei dizer como porta-voz dessa mulher, mas eu sei dizer como porta-voz de uma paciente oncológica de que me dói um pouco quando eu escuto, graças a Deus eu não sou mutada. Porque uhum, parece que Deus tem os favoritos, né? Assim, uhum, me dá uma sensação de que como se o nosso universo fosse muito ruim. E eu acho que isso também fortalece a mulher que é mutada e que pode estar hoje um pouco mais esperançosa ouvindo a gente conversar hoje, porque eu troquei medo por informação, por escolha. É,
o autocuidado no dia a dia é mais desafiador, porque tem que, né, atividade física, alimentação saudável, essas coisas todas que eu sei que eu posso fazer a minha parte, né, para me cuidar melhor. E eu digo, tem dores que só um cheeseburger consegue curar na minha vida. Mas, mas ao mesmo tempo é uma jornada muito bem acompanhada, sabe? E isso faz com que a gente entenda que a mutação não define a gente. E foi isso que acabou sendo um grande fator de decisão pro Bento não ser testado. Cada mulher tem sua relação com o BRCA, com seu relacionamento com a própria Uhum. mutação. Mas foi uma vez cozinhando com meu marido, doutor, a gente estava fazendo um risoto, ele estava atrás de mim, eu olho para trás, ele está desmontado de chorar, assim. Eu falei, o que está acontecendo? A gente tinha acabado de sair da consulta nessa parte da fertilização in vitro, que é um mundo à parte, né? De saber que a gente consegue testar embrião para saber se é mutado, se não é, ou descarta a menina, é menina, e só coloca menino. Então a gente fica nessa cabeça, assim, né, de muitas lições de Uhum. casa e ao mesmo tempo muitas decisões solitárias, né? E, e ele falou para mim, eu fico olhando para você e eu penso, se sua mãe tivesse a opção de te descartar e você sendo quem você é e as coisas que você faz, eu não estaria aqui fazendo janta com você. E a gente começou a chorar junto mesmo dessa coisa do quanto a gente se prende Hum. ao que é palpável Ao nessas que é escolhas, controlável, né? e a gente não esquece que a gente não tem tanto controle É. assim sobre nada. E eu Isso. agradeço minha mãe não ter me descartado, sabe? Aham, Porque não ter esse conhecimento e não ter feito isso. não, porque o câncer é uma parte da minha história. Ele é uma parte importante até da minha história. A mutação também. E a cada 6 meses eu revisito tudo isso porque eu tenho que fazer exame de controle. Mas tem tanta Evelyn além disso, sabe? Uhum. E E- sabe que você falou isso e foi tão forte, assim, porque eu tenho uma paciente que a gente ama as nossas pacientes, né? Vai criando afeto, assim, carinho. E você falando, eu só fui lembrando dela porque a gente teve essa conversa muito profunda, muito recentemente, há um ano e pouco atrás ali. Porque eles estão tentando agora, é um casal que está tentando, e está tentando naturalmente. E foi essa conversa, essa mesma que você teve com seu esposo fazendo risoto, que eu tive com ela porque eles tiveram como casal. Nós não estamos dispostos a descartar ninguém. Uhum. Eu não fui descartada. Eu não fui escolhida. Ou melhor, né? O universo, Deus, como cada um com a sua crença, ele escolheu que eu tivesse aqui. E eu vou deixar na mão dele que ele escolha o que vai vir, né, na minha família. Então é muito denso. E nada, nenhum problema com quem decide Por favor, Uhum. é ir cabeça por no um travesseiro, né? caminho, Aham. mas aí a gente volta para aquele outro lugar que é a gente entender com a informação que eu tenho, aonde um dia eu posso olhar para trás e ficar tranquilo que eu tomei a decisão que eu estava preparado para tomar, né? Uhum. Porque isso que eu falo muito para as pacientes, você está pronto para daqui 10 anos olhar para trás, independente do ser que vier, Aham. e ficar tranquilo que você tomou a decisão que você estava preparado para tomar lá atrás, né? Então é muito lindo a sua história e o seu testemunho, porque eu acho que você vai trazer e traz com a sua jornada, mas através do podcast também, encorajamento para tantas mulheres. E eu penso em especial nessa minha paciente, que ela vai ouvir, porque eu falo para ela ouvir, ela vai ouvir, e vai encorajar ela a continuar tentando e sabendo que a decisão dela é a decisão acertada para ela. E que se para ela essa decisão é acertada, tá ótimo, é a decisão certa a tomar. Assim como a mulher que decidiu fazer a FIV, escolher o embrião, testar antes, ela tá tomando a decisão certa para ela e para casa dela. E a gente tem que parar de olhar para o outro e apontar que aquilo que para nós faz sentido é a decisão certa para o outro, porque isso é a gente já tentar criar um padrão de que não existe, porque o padrão certo é aquilo onde a gente foi criado, com as nossas convicções, com as nossas alegrias, com a nossa história. E eu sou muito feliz pela sua história, porque eu acho que vai impactar, me impactou, me trazendo a memória de tantas pacientes que eu amo, mas vai impactar a história de tantas mulheres que vão ver esse podcast e tomarem, talvez, a coragem de decidir aquilo que queimava no coração delas, né? Com certeza. E é bonito, é tão bonito. Não, e assim, e não são decisões fáceis, né? Nenhuma dessas decisões, quando a gente fala da informação e de tudo que a gente pode fazer em função disso, né? Em nenhum momento a gente quer
parecer que a gente está simplificando, no sentido de que, assim, não, a gente pode fazer muita coisa, né? A gente não está simplificando no sentido que as decisões serão fáceis depois disso. Mas é entender que, a partir da informação e muito do que você traz, é isso, você vai poder escolher. Né? Acho que esse é o ponto que você trouxe desde o começo, né? Você vai poder escolher. E aí, puxando um pouco do que você já trouxe na questão da cirurgia da mama, por exemplo, né? A gente sabe que uma das possíveis indicações, seja na paciente que teve câncer ou na paciente que não teve câncer e descobriu que tem a mutação, seria pensar na retirada mamas. das mamas. Em que momento você pensou nisso? Logo que você recebeu o diagnóstico da mutação? Foi algo que foi sendo trabalhado? Porque você recebeu o diagnóstico mesmo de câncer foi aos 23 anos e da mutação aos 28 anos, né? Então, antes dos 30 anos, você já tinha essa carga. É. Como foi para você? Acho que foi uma das decisões mais maduras da minha vida, assim, do ponto de vista prático. Eu não sou uma pessoa tão prática assim. Uhum. Eh, eu desde pequena sou muito profunda nas coisas, né. Eu gosto de pensar muito, de refletir muito a respeito das coisas. E a decisão da retirada da outra mama, ela veio no processo de fertilização in vitro, Uhum. porque eu não tenho uma rede, a minha mãe não tá mais aqui. Né, aquele elo bonito da mãe que olha a nova mãe, que cuida, isso não é a minha realidade, eu não, né, eu tenho que lidar com essa perda, com essa falta. E faz uma falta gigantesca, porque minha mãe era a mulher mais incrível do mundo e ela seria uma avó fabulosa também. Mas eu tive que olhar para esse ponto de vista prático e fazer um exercício. Amamentar é imprescindível para Uhum. mim? Não, não era. No meu Uhum. caso, não era. Como será a minha rotina de tirar a mama com o filho pequeno depois? Eu vou Uhum. conseguir dar conta de não segurar, de não pegar, né, de todo o pós-operatório intenso que é de uma adenomastectomia? Não, talvez eu prefiro priorizar o meu filho de outras formas, né, não da amamentação. E foi uma das relações mais lindas que eu descobri com o Bento, assim, porque, eh, eu escutei na maternidade, já sem as 2 mamas, de uma profissional, quando o Bento fez o teste do pezinho. Ele estava chorando muito e a profissional entregou para ele, ali para mim, e falou assim: "Agora vai com a sua mãe, que ela vai te dar aquilo que só ela tem para dar no mundo, o amor maior de uma mãe para um filho". E eu fiquei olhando para ele chorando, eu olhei para mim, eu não tinha o amor maior do mundo para dar para ele e os 2 choraram juntos, assim. E aí eu tive que ressignificar. E uma das coisas mais bonitas que eu já aprendi com uma paciente oncológica, a Frida, ela falava para mim: "Evelinha, sonhos são ajustáveis". Sonhos são ajustáveis. E eu olhava para aquela Uhum. cena e falava: "Eu vou ter que ajustar isso aqui", né. E aí eu vivo a experiência hoje de fazer o meu filho dormir todas as noites. É o meu compromisso de mãe, assim. Uhum. Não importa, faça chuva, faça sol, a minha missão é 20h, eu durmo com meu filho, a gente tem o nosso ritual de ouvir Thiago Arraiz, e ele me abraça, ele junta as 2 mãozinhas no meu pescoço e ele fala o quanto eu sou importante para ele, e às vezes ele fala: "Mamãe, sabe por que que eu demorei? Porque eu escolhi vocês, eu demorei porque eu estava escolhendo Uhum. vocês". Então, e o ritual da amamentação foi algo coletivo. Uhum. As pessoas que eu mais amo no mundo amamentaram meu filho, como eu tive o privilégio de amamentar também na mamadeira, mas conectado no coração, Uhum. presente. Não estava no celular enquanto estava na mamadeira, eu estava Uhum. ali olhando para ele até o último instante mais lindo do mundo, que é quando ele fecha o olho, ele descansa, sabe? E aí eu entendo que é bonito a gente construir legado com essas crianças, sabe? E meu filho é meu professor nisso, então Uhum. às vezes eu falo: "Poxa, será que seria bom se fosse diferente? Não sei, Uhum. não vou me prender nisso, assim, eu tomei a melhor decisão do mundo e consegui ajustar essa rota, ajustar esse sonho, sabendo que era o melhor pra gente, pra aquele contexto familiar, assim". Mas são escolhas irreversíveis, né, doutora, Uhum. assim, Sim. tanto a E mama são quanto o ovário, não dá e pra colocar de volta, né. exato. E é importante a gente pontuar que, assim, é uma cirurgia, que pode ter complicações, Uhum, né, que tem resultados, de mudanças que são definitivas, de fato, em sensibilidade, né, em textura, enfim. E talvez o que você trouxe da paciente que teve câncer, essa decisão seja não mais fácil, mas talvez uma coisa mais palpável realmente, né, acho que seja realmente, né, esse ponto, acho que talvez quem tenha descobre a mutação
e não teve o câncer, seja Mais uma difícil. decisão um pouco mais, nossa, mas será uma cirurgia Radical tão demais, né? radical, Aham. né? E a gente até como médico acaba usando o termo, né? Que são medidas mais radicais, porque de fato tem um impacto da cirurgia ali que precisa ser pesado e precisa entrar nessa decisão que o Leandro trouxe, né? Assim, fazer só vigilância não tá errado, né? E só daí puxando um pouquinho, Leandro, se a gente for optar só por fazer vigilância, então, da mama, de que maneira que essa mulher ela deveria fazer o segmento dela? Tem um padrão que a gente deva seguir? Vai ser mais próximo? Como que a gente vai acompanhar se for optado por não retirar as mamas? Sim, acho que a vigilância é algo que precisa ser bem discutido, né? Porque tem os seus pontos favoráveis e os pontos que devem ser pesados também. E uma vez que a gente faça a opção, e às vezes é uma opção para aquele momento, para aquela fase da vida da mulher, que daqui a pouco a gente vai recalcular, é uma paciente que vai começar os exames mamários, tanto o exame clínico com um profissional especializado, idealmente nesse cenário a gente recomenda que seja com um mastologista ou com um ginecologista bem especializado, então o exame clínico mais precoce, e aí nós vamos trazer os exames mamários mais precocemente também, e um grande diferencial é que para essa mulher, a gente vai incluir, além da mamografia, também a ressonância de mamas. Uhum. Então são exames que começam precocemente, o exame clínico, ele é feito com uma periodicidade maior, normalmente nós recomendamos exame clínico com o profissional médico 2 vezes por ano, e também todo ano, a partir de determinada idade, diferenciando para cada mutação, a mamografia e a ressonância de mamas é o que a gente chama de rastreamento intensivo ou rastreamento de alto risco. Ótimo. E sobre os ovários? Né, acho que agora a gente entra num ponto um pouquinho mais, talvez, delicado, que acho que Delicado. você, pelo que você trouxe, você tá nesse processo de Momento. conversa, né? Olha, esse foi um ano muito intenso de decisão, né? Assim, mas existem novos estudos que mostram mesmo, o doutor Leandro já reforçou isso, da importância de, né, de olhar para as trompas primeiro, principalmente mulheres mais jovens. Mais uma vez, a ciência vem com respostas, então eu consigo seguir com uma fertilização in vitro, porque eu já tenho embriões congelados usando o meu útero, mesmo não tendo os ovários. Mas a gente decidiu, assim, resolver as trompas primeiro, questão de menopausa, olhar para a parte cardíaca com mais carinho também, e eu tenho um tempinho de respirar até os 45 anos, né, doutor? Depois a conversa muda, mas eu tenho até os 45 anos pensando não só na questão de maternidade, mas levando em Da consideração menopausa. a menopausa, que também tem um monte de efeitos Uhum. colaterais, que eu já bem testei na hormonioterapia, já fiz meu test drive, sei o quão intenso é, então a gente vai olhar com mais carinho dessa forma, assim. Uhum. E de fato, esse é um olhar que a gente tem que ter como profissional, né? O impacto da cirurgia da mama é muito grande, como a gente trouxe, e do ovário a gente tem um impacto na questão da menopausa Sim, que é abrupto, é, né? do Assim, dia pro tirou outro. o ovário do dia para noite, uma mulher que às vezes está ali, né, nos seus 40 anos, enfim, de repente está na menopausa. Então a gente tem que ter esse olhar também e essa discussão e saber explicar isso para a paciente. E aí muda um pouquinho, né, o contexto e a conversa na paciente, como você que já teve câncer de mama, né, em que a gente, claro que acho que é algo que está em polêmica, enfim, tem sido falado, né, de reposição hormonal Sim, pós-câncer, mas de maneira geral a gente vai evitar o sim, máximo possível. Então, que a gente não vai pensar em tirar o ovário, entrar em menopausa, que a gente não pensaria em começar uma reposição hormonal. E na mulher que descobre a mutação e que não teve o diagnóstico de câncer e que talvez seja um cenário que a gente tenha um pouquinho mais de segurança ali por um determinado tempo, enfim, de fazer essa reposição, né? Então, é uma decisão que tem que ser muito bem conversada, né? E alinhada. E a gente está falando de cirurgias redutoras de risco, mesmo num contexto de uma mulher já tratada ou na paciente que descobre assintomática, mas eu quero entrar num contexto de tratamento. Tratamento. Mas antes, eu só queria trazer uma coisa que eu pensei exatamente quando a Evelyn estava dividindo a questão ali da amamentação, que ela ressignificou tudo, só para não deixar de pontuar uma coisa que no episódio da segunda temporada, quando a gente falou de enfrentamento e da parte psicológica, emocional do tratamento, e também um pouquinho de como foi a participação do primeiro episódio da primeira temporada da Isa Martina. A gente nunca esquece dela aqui, porque ela teve um impacto grande nos podcasts da ONG, trazendo muita sabedoria, mas ela falou na segunda temporada sobre contentamento.
em que ela aprendeu a ensinar as crianças, naquela jornada de tratamento dela e dela mesmo, a contemplar e a descobrir o contentamento nas coisas. E quando você falou ali que você ressignificou eh, o momento e essa intimidade para uma mãe que é a amamentação, de uma outra forma, você descobriu o contentar e o contemplar aquilo que ainda era belo e que você conseguiu achar esse caminho. E é importante a gente dizer que tudo isso acontece não só no cenário do tratamento, no cenário da paciente mutada, no cenário de mães que talvez não tiveram diagnóstico, mas também não conseguiram amamentar. Sim. A gente, na vida, a gente vai precisando, cada um na sua dor e na sua jornada, aprender a contemplar e contentar e ressignificar a dor, né? E eu acho que isso é o mais belo dentro da oncologia, quando a gente entende que cada um no seu momento aprende a lidar com isso, né? Então, eu só queria Bonito. trazer esse ponto, assim, que a gente encontra um caminho para essa dor amenizar, né? E virar um contentamento. E mudando de assunto, no mesmo assunto, a gente está falando de um lugar onde a gente testa para fazer algo de maneira preventiva. Mas hoje a gente sabe que o teste vai muito além disso, porque ele possibilita terapias. A gente sabe no câncer de ovário, muito forte, mas em especial mama, que é o nosso tema. Aonde que a gente entra com isso no impacto de viver para essas pacientes? Perfeito. Então, assim, para paciente com câncer de mama, por exemplo, câncer de mama inicial, que não tem a expressão da proteína HER2, que a gente chama HER2 negativo, para as pacientes que têm algum critério de alto risco, que fazem o tratamento padrão, né, cirurgia associado à quimioterapia, associado ou não à radioterapia, e são portadoras de variantes patogênicas no BRCA1 e no BRCA2, hoje nós temos a opção de um tratamento adjuvante, ou seja, um tratamento complementar com 1 ano com uma medicação oral da classe dos inibidores da PARP, e essa medicação que a paciente toma por 1 ano como tratamento complementar quando ela tem os critérios, né, que o oncologista vai avaliar para receber esse tratamento, isso aumenta a chance de cura dessa paciente. Um dos endpoints mais esperados em qualquer estudo de oncologia é sobrevida global. E essa medicação já mostrou que ela aumenta a sobrevida global, ou seja, nós curamos mais pacientes identificando a mutação, porque o primeiro passo é Tem que saber quem elas identificar a são. mutação, né? E segundo, a paciente ter acesso a esse tratamento por 1 ano. Então, isso é um impacto muito importante, né? E para aquelas pacientes, por exemplo, que têm um diagnóstico de um câncer avançado, um câncer com metástase, esse mesmo tratamento, no cenário da doença metastática, ele prolonga a sobrevida livre de progressão quando comparado com quimioterapia. E, de forma geral, também é um tratamento melhor tolerado que a quimioterapia. Ou seja, mesmo no cenário de uma doença avançada, ter o diagnóstico da mutação abre uma grande janela de oportunidade para a paciente, inclusive para o seu tratamento oncológico. Mas é a hora que a gente chega nisso, a gente esbarra, e agora eu vou jogar esse problema Ai, meu Deus. para Evelyn Advocacy, não paciente agora. A gente esbarra num lugar onde vocês acabaram de lutar por um acesso no contexto público do acesso a esse exame, que já nos impacta de maneira importante, porque a gente falou de cirurgias, de caminhos que não só tratamento, mas o que a gente quer para essas pacientes é que elas tenham acesso a tudo que essa mutação pode proporcionar, entre eles um ganho de sobrevida, um aumento de chance de curar. Como política pública, como voz em ONGs maiores, como Oncoguia, ou menores, a gente dizer, mas eu quero dizer, talvez com impactos menores sociais em termos de voz, mas como a gente pode se juntar, como sociedade, como ONGs, como médicos, para que não só um teste seja incluído no SUS, mas que seja incluído os direitos delas como um tratamento adjuvante ou no contexto metastático efetivo, que isso efetivamente chegue lá, né? O que a gente tem adiante? Como que a gente pode intervir nisso? Acho que você também respondeu. Não, parem com isso. Acho que a melhor forma é junto. É junto, assim, da gente conseguir entender entre as sociedades o que é importante para aquela mulher, onde a gente escuta um cenário onde a gente escuta o paciente para entender de fato a opinião dele e a importância dele para determinados assuntos, mas que a gente que consegue ter mais acesso à informação, mais acesso a políticas públicas, que a gente possa lutar por elas também, né? Um levando o outro. E eu vejo esse movimento acontecendo. Eu acho que já tem bastante coisa acontecendo para que não fique parado só aí, que não
fique parado só na realização do teste, mas para que essa mulher e para que esse homem também futuramente possa ter acesso a todos os benefícios e direitos que vêm junto com um diagnóstico positivo para a mutação, né? E junto com isso, quando a gente teve o privilégio de receber vocês, já é a segunda vez que vocês estão conosco em termos de representando De um honra, né? Oncoguia. Aham. Quando a Lu esteve aqui conosco, né, ela trouxe muito isso, mas se você puder reforçar em mais uma temporada, como que as pacientes que precisam de acesso, né? E aqui a gente está falando do acesso do teste, do acesso da informação, de uma terapia, mas outros caminhos. Como que ela chega em vocês? Sabe que eu tive uma experiência, eu queria muito dividir isso. No último congresso recente brasileiro, a gente teve um fórum de pacientes. E ninguém sabe disso, estou contando só agora no podcast. Mas foi muito rico a informação, inclusive a apresentação do próprio Oncoguia, com números muito importantes e expressivos que Em trazem das relação a pesquisas de direitos. vocês, dos Uhum. direitos. Então, o Oncoguia apresentou, o Por Minhas Mamas apresentou, trouxe dados importantes. Foi dito nas 3 apresentações formas da paciente chegar na informação. Aí, acabou esse intervalo, eu fui ao banheiro. Vou contar, a Tamires sabe, Nem tô eu sei. contando. Eu fui ao banheiro e eu cheguei assim, tava perto da porta, eu tava com um café na mão, eu fui largar uma coisa na mesa antes de eu entrar e uma paciente me encostou nas costas, assim, que estava nessa sala. Oi, eu vi você falando, você consegue me ajudar? Porque eu vi que vocês falaram de um guia que ajuda a paciente, mas eu não sei onde tá. Você consegue me ajudar? E eu olhei ela na hora, daí eu peguei o celular dela na mão, entrei no site do Oncoguia, falei, ó, você clica aqui e tudo. Mas a camada de ajudar a paciente é muito mais profunda do que a gente enxerga. A gente Aham. estava numa sala de um fórum de pacientes, que tinha ali, não sei, umas 100 e poucas Tinha pacientes. bastante gente. Tinha muita gente, em que foram 3 ou 4 palestras subsequentes, em que foi falado, batido na tecla do tema, dos nomes, da fonte. Aham. Mas essa paciente saiu no mesmo momento, No escuro. no escuro. Aham. Como que a gente consegue ajudar? Ela me procurou, ela foi ativa nisso, mas quantas estão sentadas ali e saem no mesmo do jeito que elas chegaram? Como que a gente pode melhorar a informação, que já é excelente, vocês estão lá, tem Para o que ela seja WhatsApp, útil, né? clicável, tá tudo aparentemente fácil, mas daí eu volto para um lugar onde uma pessoa que eu amo muito fala para mim, o óbvio precisa ser dito. E às vezes parece que a gente está dizendo o óbvio, mas esse óbvio não impacta. Como que a gente impacta? Hum. Né? Ou como que a gente consegue chegar num lugar ainda mais profundo? Eu sei que às vezes parece que a gente tem que quase pegar pela mão, mas como que a gente ajuda mais? A gente, ó, eu já tô no Onco há 13 anos, assim. E desses 13 anos a gente tenta, de diversas formas, fazer com que essa informação chegue. Acho que a principal delas é fazer com que seja uma informação o mais letrada possível para que a paciente entenda a questão do bolo, da receita, para que isso faça parte da realidade dela, que não estudou oncologia, que está especialista, quem diria, na própria experiência dela. Ou que tem uma dificuldade de acesso ao celular, que foi o que eu vi naquele dia, Exatamente, né? Exatamente. O que a gente já fez de diferente, a gente já colocou o portal com aquela questão de áudio para ouvir. Então, as pessoas conseguem, pensando no pessoal que não sabe ler, que não sabe escrever, então ele consegue escutar o conteúdo do portal. A gente vai se adaptando, sabe? Tentando achar formas de fazer com que essa informação seja acessível. Tem o 0800, que a pessoa pode ligar de qualquer lugar do Brasil e ter essa informação personalizada de acordo com a Dona Maria. Ano passado eu fiz uma das experiências mais lindas da minha vida, depois do meu filho, que foi conhecer a realidade brasileira além do nosso universo aqui sudeste. Então eu peguei um barquinho de uma comunidade de açaí, viajei 6 horas no barco e fui conhecer a Dona Raimunda, que mora numa comunidade ribeirinha. Depois eu fui conhecer a Dona Antônia, já encostando no Tocantins, uma comunidade quilombola. Então a gente foi olhar um pouco para essas outras realidades, não só para conhecer a história delas, mas também para voltar com essa Estratégia. lição de casa, de como é que a gente faz a informação chegar para todo mundo. Porque se a gente pensar no cenário, a gente está falando de 780 mil novos casos por ano, né? E a gente abraça uma parcela muito pequenininha desse número. Então, o que faz a diferença, e a gente já viu que ajuda muito, é quando um paciente que se beneficia disso vira o porta-voz daquilo, porque aquilo foi justo para ele, porque chegou numa boa hora, porque fez sentido, porque ele foi acolhido, porque ele foi escutado, né? Que é o que a gente fala, que o mundo precisa de mais escutadores, né? De pessoas que escutem as dores. Então, a gente tem muito orgulho desse tempo dedicado para ouvir o outro de verdade, de uma forma inteira, presente, empática, para que a gente consiga reajustar essa rota de acordo com o universo de cada um.
né? Porque já conversei com pacientes com câncer de mama, 2 tumores iguais aos meus, mesma idade, e que tem uma forma de enfrentamento completamente diferente. Então, essa plasticidade para entender que o que foi justo para mim pode não ser justo para o outro, e isso faz toda a diferença quando é um paciente dizendo: "Ó, eu liguei lá, eu consegui acesso". E aí acho que vem uma das coisas mais bonitas da nossa conversa hoje, que eu fiquei refletindo, a importância da gente ser corajoso para falar sobre como Uhum. a gente se sente, assim. Culturalmente, a mulher é treinada para dar conta Falar. das Uhum. coisas, né, para não, tem que tirar a mama, vamos tirar a mama, mas assim, tem aquela conversa de frente para o espelho que só a gente sabe que a gente tem e que eu tatuei isso para não esquecer, depois do medo vem o mundo, sabe, assim, da gente conseguir dizer abertamente sobre o que a gente está sentindo para conseguir receber, né, e às vezes a gente depois desse podcast dizer: "Olha, eu não entendi nada que a Evelyn falou, tá confuso para mim", mas eu dizer assim: "Eu não entendi, como é que eu faço para entender?", isso já é uma porta que ela vai conseguir chegar, sabe. Eu só posso aproveitar o gancho, acho que a gente já tem um título para o episódio. Porque a gente acaba depois, Aham. né, a gente sempre pensa Nomeando nos nomes dos episódios, enfim, nos temas, mas depois do medo. muito depois que a gente grava, a gente acaba nomeando, e é lindo isso, né, depois do medo vem o mundo. Hum. Então assim, vai ser o título, já Ai, tá meu Deus, Tá tá bom. já decidido. tá definido aqui. E acho que agora caminhando, né, Para o para final. o fim, Evelyn, se você pudesse voltar no dia que você recebeu a informação da mutação, o que que você gostaria que te tivessem dito naquele momento? Depois do medo vem o mundo. Ótimo. Eu acho que eu acho que tá tudo bem ouvir pra mim sobre anulação de casamento, mas é que eu vivi um outro cenário. Hoje, vocês conseguiram avançar muito. Hoje, meu oncologista poderia ter me dado essa notícia. Naquela época, Uhum. não. Eu tinha que passar por um oncogeneticista. Não era o cara que estava comigo na luta, na batalha do dia a dia. Hoje, isso já mudou. Naquela época, eu acho que ele podia ter entregue o envelope e falado: ó, leva para Leve o para o teu seu médico e especialista. ele vai conversar com você da melhor forma possível. Mas acho que é um pouco disso também, dos profissionais conseguirem entender que eles têm limites dentro daquilo que eles conseguem oferecer e poder mostrar essa vulnerabilidade para um paciente que está vulnerável, né, de poder dizer no aconselhamento genético que se tiver muito difícil ela pode procurar um profissional, né, Uhum. às vezes um psico-oncologista, alguém que vai conseguir abraçar essa mulher de forma mais Uhum. 360. Hoje eu tenho acompanhamento nutricional, que ela me passa uma dieta específica também para esse cenário da mutação Uhum. genética, e é uma nutricionista especialista em oncologia, Uhum. então assim, a gente vai tendo muitas pequenas redes de apoio, Uhum. né, então a Evelyn lá de trás, acho que não existe mais, graças ao trabalho de vocês, assim, de conseguir fazer com políticas públicas que esse cenário mude para as outras pessoas. E para uma paciente que pode estar ouvindo o episódio agora e que está com medo, o que que você diria de mensagem final? Eu 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 criei pequenos mapas mentais, assim, no meu corpo com as tatuagens. Eu não tenho muitas, mas eu tenho 3 assim, que me acompanham fortemente na minha jornada como paciente. Porque acho que eu descobri isso com o tempo, não foi só com a mutação genética, que eu sou um compilado de tudo que acontece na minha vida, assim. Então, tem a Evelyn que está aqui conversando com vocês hoje, mas a Evelyn de 1 mês e meio atrás estava fazendo uma cirurgia super invasiva, tirando trompa, vendo ovário, tirei uma trompa porque estava meio esquisita, Uhum. e que vive o medo, né, o medo não está curado em mim, a cada 6 meses eu revisito ele, eu penso: "E se voltar?". Agora eu tenho o Teté me esperando em casa, e a maternidade muda tudo, porque eu não tinha medo do câncer Uhum. voltar antes de eu ver meu filho, e da importância que ele me dá para ele me traz relevância, sabe, eu sou o ser humano mais importante do mundo para alguém, e agora eu preciso me cuidar por conta dele, tudo que eu faço é por ele, assim, é pensando nele. E eu tenho aqui tatuado Avante Amor, com a letra da minha mãe, e aí ela me acompanha, quando as coisas estão mais difíceis eu olho para o braço e tem a letrinha dela, e minha mãe falava muito avante. "Pra trás é abismo filha, a gente só pode ir pra frente, a gente só pode ir pra frente". Então, eu fiquei com o legadinho dela no braço. Aqui eu tenho um que chama Amor Fati, que é a gente amar o destino, amar
ele dentro do perfeito e do imperfeito. E ele tá estrategicamente aqui, porque é meu único lugar de acesso venoso. E é um drama toda vez que tem que tirar sangue aqui, são várias picadas. E aí eu olho e falo, tá bom, tem que amar o destino, dentro do perfeito e do imperfeito. E o depois do medo vem o mundo, ele me reforça mesmo da importância da gente ser vulnerável e se permitir ser vulnerável, assim. Quando eu tirei a outra mama e eu usei uma prótese expansora, que foi um outro cenário completamente diferente, eu já estava casada, era um outro cenário completamente diferente. Eu senti vergonha do que eu tinha feito, assim, do meu corpo, que não era mais o mesmo. A prótese estava murcha, a gente via costela, e o meu marido tentava me dar banho com dreno e eu me escondia, porque eu não queria que ele olhasse para aquela mulher, né, imperfeita, aquela mulher sem a mama. E foi muito corajoso quando ele me perguntou por que eu estava assim, e eu respondi para ele, porque eu tô com vergonha, né, de mostrar o que eu fiz, o que, né, onde isso tudo tá chegando. E a resposta dele para mim foi: "Mas quem disse que você é o que falta em você?". Uau. E e acho que isso é uma das lições mais bonitas para alguém que tá com medo, da gente ter coragem para ser vulnerável e dizer: "Eu tô com vergonha, eu tô com medo, eu não quero fazer". Porque a vista do outro lado, de quem se permite ser vulnerável, é sempre muito espetacular, sabe? A gente escuta uma palavra amiga, seja de um desconhecido, ou seja de um médico, seja, né, de uma reportagem que vem da ciência que avançou em determinados, ou de uma política pública que está acessível. As respostas chegam. A gente só precisa estar aberto para dizer que a gente não está bem, ou que a gente está bem, ou compartilhar como a gente se sente com o mundo, sabe? Lindo. E, Leandro, qual a principal mensagem que você gostaria que os pacientes e que a gente como profissional também, né? A gente sempre fala, né? A gente faz o podcast muito voltado para pacientes, mas a gente como profissional de saúde aprende muito aqui. Exato. Então, o que que você deixaria de mensagem? Eu acho que, complementando um pouco o que a Evelyn disse, né, a gente tem que se permitir ter medo, ter dúvida, né. Eu nesse aspecto como médico, eu me vejo um pouco como o pai, sabe. Quando no Uhum. aconselhamento genético, a gente fala tudo isso, é uma consulta de 1 hora e 30 com a paciente, e eu penso assim: "Ela não vai conseguir assimilar tudo". E eu Uhum. sempre falo, principalmente em aconselhamento genético de resultado positivo, eu falo: "Vamos conversar de novo em 4 a 6 semanas como Uhum. um retorno dessa consulta, porque eu quero entender o que que você assimilou e com certeza você vai ter dúvidas". Uhum. E sempre é uma segunda consulta de muito crescimento, onde a mulher, ou o homem, o Amadurece, né? paciente amadurece as ideias e traz ali tantas questões. Então é isso, eu tô dizendo isso para reforçar como esse aconselhamento, esse cuidado, essa rede de apoio é importante para o paciente. Isso é a realidade do Brasil? Não é, mas vamos trabalhar juntos para Uhum. que seja. E minha mensagem final seria assim, eu acho que é algo que a gente já ouviu, mas, um diagnóstico genético, seja na oncogenética ou em outras condições genéticas, não é um destino, é uma grande janela de oportunidade para o indivíduo e para a família e também para a sociedade, porque a gente consegue melhorar o sistema de saúde assim. Eu acredito fortemente nisso. Então não é um destino, é uma grande janela de oportunidades. Eu acho que exatamente no que você falou, acho que a frase final é: "O conhecimento, ele é possibilidade". Uhum. Possibilidade. O conhecimento, ele vai abrir portas para o mundo. Uhum. Ele talvez venha com medo primeiro, mas depois ele abre o mundo, as possibilidades, a escolha, a individualidade. Eu acho que toda vez que a gente, como profissional, a gente, como sociedade, olhar para o olho para o outro de uma maneira empática, de falar: "Essa foi a escolha dessa pessoa com base no que ela tinha de história", e você simplesmente acolher e sorrir, é isso. A gente tem que parar de querer transformar a nossa opinião num lugar de encaixe, de caixas, que a gente precisa colocar as pessoas em caixas. A gente precisa abrir mesmo a cabeça. Eu acho que olhar para a mutação é isso. Eu falo que há a possibilidade de a gente caminhar com uma informação que vai mudar a história de mulheres. Conhecer a mutação vai transformar a história de famílias e mulheres, né? Que é o que a gente vê naquilo que você está trazendo e o que você faz hoje através do Oncoguia.
E eu tô muito feliz com esse episódio. Eu acho que ele me surpreendeu de maneira positiva, no sentido que muitas vezes a gente vem, vamos trazer informação do BRCA, trazer informação do BRCA, mas muitas vezes o que a gente precisa é trazer informação de vida, fazer as pessoas refletirem sobre tudo isso que significa, porque no final das contas a decisão é dessa paciente. A Isso. gente informa, a gente Uhum. traz Uhum. a palavra, a informação, mas a gente precisa abrir para que cada mulher escolha a sua história. Não, eu confesso que eu já estava com expectativa alta, mas superou as minhas expectativas. Fiquei emocionada em vários momentos aqui. E o que a gente espera, de fato, é que a gente possa agregar, trazendo essa informação para mais gente, levando para pacientes e, de novo, para profissionais de saúde, porque eu acho que a gente consegue amadurecer como profissional também, escutando, né, tudo que o Leandro trouxe da parte técnica e tudo, principalmente, que você trouxe da sua vivência, assim, para a gente realmente é um grande aprendizado. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente quer agradecer os nossos parceiros por permitir que a gente faça mais essa temporada e todo mundo que ouviu com a gente esse episódio até o final. Acompanhe a gente pelo Spotify, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais e até o próximo episódio.